aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora, para começarmos o estudo das aplicações de derivadas. Se liga, vamos começar abordando, enquanto aplicação de derivada, situações onde vigoram problemas com taxas de variação e taxas relacionadas. Esses conceitos nós já conhecemos quando estudamos inicialmente derivadas, beleza? Se liga, olha só, se eu tenho uma função f de x, tal que uma f de x igual a y, tá? Tal que eu considere um intervalo de x0 até x1, por exemplo. Nós temos que delta y sobre delta x será a mesma coisa que a f nesse intervalo, claro, de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, tá? Aqui, o que é que eu chamo isso aqui? Isso aqui é uma taxa média de variação, tá? É uma taxa média considerando dois valores do domínio da função. Recapitulando o que já vimos de derivada, tá? Então, se eu peço a você a taxa média de uma função, eu tenho que considerar um ponto dessa função e um outro ponto dessa função. Assim como, por exemplo, na física, temos a situação delta S sobre delta T. Todo mundo conhece muito bem isso. Então, eu tenho uma função posição em relação ao tempo, uma S igual a uma S de T, que é chamada de função posição na física, né? A posição de um móvel. E isso pode ser dado pelo quê? Se eu considerar um intervalo de um S0 até um S1, eu saio de uma posição 0 para uma posição 1, eu terei que, assim, eu saio de uma posição 0 para uma posição 1, considerando um tempo inicial até um tempo final, melhor dizendo, tá? Porque a posição, ela depende do tempo, fisicamente. Eu caminho aqui, tal hora. Eu cheguei aqui caminhando tal hora, ou tal minuto, ou tal segundo. Enfim, nós não vamos nos ater às unidades de medida não, tá? Mas fiquem ligados no SI quando estudarem física. E alguns problemas que a gente vai abordar aqui também. Se liga. Olha só, o que é o ΔS sobre o ΔT? É o S de T1, pensando nesse intervalo, menos o S de T0 sobre T1 menos T0. Isso aqui também é uma taxa média de variação. Em física, essa taxa média de variação tem um nome. É exatamente a velocidade média. É a velocidade média. Beleza? Então, isso é o que vimos no estudo de física. Isso aqui tem no estudo geral de matemática para uma função qualquer, e na física, como S é uma função também, só que é uma função do tempo, uma posição em função do tempo, também temos outras funções na física. Por exemplo, se eu considerar uma função velocidade em relação ao tempo, o móvel no instante 0, T0, está com uma velocidade tal. Num outro instante vai estar com outra velocidade. Então, se eu tenho também aqui uma função velocidade, uma v igual a uma v de t, tal que eu considere um intervalo de t0 até t1, isso aqui já vai ser uma função velocidade. Tá? Eu posso ter o que? Um ΔV sobre um ΔT, que será calculado como um V de T1, que é o T final,
menos o V de T0, que é o T inicial, sobre T1 menos T0. Isso aqui, fisicamente, é considerado que a aceleração média. A aceleração média de um determinado móvel. Tá? Trouxe esses dois conceitos porque eu vou agora utilizar o nosso conhecimento de cálculo. Claro que isso tudo aqui é revisão, ainda não começamos a aplicar mesmo aos problemas de aplicação. Eu estou fazendo uma retomada. Considerei uma situação geral de função qualquer e relembrei o que é uma taxa de variação, tomando 2 pontos no domínio da função. Tá? Trouxe uma particularidade. Na física estudamos no ensino básico a função posição de um móvel e a função velocidade de um móvel, por exemplo. Tá? Se liga. Vamos continuar. Então, meu povo querido, a gente acabou de ver taxas médias de variação, aplicação da física, né? Inclusive associada a essa ideia. E agora a gente também refresca o conceito de taxa instantânea de variação. Bom, nós temos, dada uma função f, tá? Nós sabemos, no intervalo de x0 até x1, só repetindo o que eu tenho, a gente considera o ΔY sobre ΔX como um f de x1 menos um f de x0 sobre um x1 menos x0. Esse x1 pode ser qualquer x do domínio da função. Essa é a taxa média, que a gente acabou de relembrar. Daí, se eu considerar o limite com esse ΔX, ou então com um x qualquer se aproximando de x0, de uma f de x, esse x vai representar qualquer x da função, e não só o x1, menos f de x0 sobre x menos x0. Isso aqui é considerada a derivada no ponto x0. Isso aqui, para a gente, nós chamamos de taxa instantânea de variação, ou simplesmente apenas taxa de variação. Tá? Ou simplesmente, se eu falo taxa de variação, é a taxa de variação num ponto, no ponto x0. Essa derivada a gente pode, aqui é a definição de derivada, mas então a derivada num ponto, tá? É a taxa de variação daquela função naquele ponto. Essa derivada também pode ser calculada, podemos calcular com regras de derivação, ao invés de usar apenas a definição, porque a gente já sabe calcular derivadas usando as regras de derivação também, tá? Eu só trouxe a definição para associar ela à taxa média, que é da ideia, beleza? Bom, isso pensando na nossa aplicação física também é similar, porque se eu tenho a função posição em relação a um tempo, T1 e T0, tá? Nós temos, eu não vou colocar os tempos aqui não, mas nós temos, só para economizar espaço, nós temos o ΔS sobre o ΔT, que é a minha taxa média de variação da função posição em relação ao tempo, que significa velocidade média, tá? Isso é um S de T, vou pegar um T qualquer, um T1, menos um S de T0 sobre T1 menos T0. Isso é a velocidade média, né, que a gente acabou de ver. Mas, se eu considerar o limite com V, ou melhor, perdão, com T tendendo a T0, ao invés de x tendendo a x0, a variável aí dessa função, a variável independente é o T. Dá S de T menos S de T0 sobre
t menos t0, isso vai significar a posição derivada num ponto T. A derivada, melhor dizendo, da posição num ponto T. Essa derivada da posição num ponto T, tá? É a velocidade instantânea, que eu vou chamar de V, velocidade instantânea a cada instante, tá? Não é mais uma velocidade média, é uma velocidade pontual, beleza? Que vocês veem lá no ensino básico. Então, só para relembrar lá, se eu tenho uma função posição meio de 2 de T2 mais AT2, né? Mais VT mais VT, não, S0, AT, oh, é VT, perdão. V0T mais S0. Pronto. Essa é a... Desculpe a demora, gente. Estava relembrando a fórmula da função posição, né, do movimento uniformemente variado. Tá? E se eu quiser, tá, dela obter a fórmula da velocidade instantânea, da velocidade do movimento variado, basta derivar a função posição, tá? Isso já ampliando, não pensando só em um ponto, pensando na função derivada, assim como fazemos lá na derivação de várias funções que aprendemos no estudo de derivadas. Então, a derivada da função posição será o quê? A t, que derivando da S2, simplifica, mais V0. A posição no ponto zero é constante. Pronto. Que são fórmulas que vocês reconhecem muito bem lá do ensino básico. Tá? Aqui a gente pode ter uma, derivar, e vamos poder voltar depois quando estudarmos integração. Mas enfim, além disso, né, como a gente viu, se eu tiver um delta V sobre delta T, dado por um V de T1 menos um V de T0, sobre um T1 menos um T0. Isso a gente viu agora que é a aceleração média. Logo, se eu tiver o limite com T tendendo a T0 da função velocidade V de T menos V de T0 sobre T menos T0, isso vai significar a derivada da função velocidade num ponto, V', tá? Usando a notação de Newton, que é a mesma coisa que a aceleração instantânea a cada instante. Aceleração a cada instante. Tá? Ou seja, como a gente repetiu, V é a derivada da posição em um ponto qualquer, a gente pode expandir isso para um ponto qualquer, e A é a derivada da velocidade num ponto qualquer. Além disso, pensando ainda nessas aplicações de física, se a aceleração é a derivada da velocidade e a velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a segunda derivada da posição. Se eu derivar duas vezes, se eu derivar aqui a função velocidade, eu vou obter exatamente o que? A própria aceleração. Tá? Então, a aceleração é a segunda derivada da posição, velocidade é a derivada da posição e a aceleração é a derivada da velocidade. Tá? Ou segunda derivada da posição. Tá? Bom, visto isso, vamos fazer um exemplo. Beleza? Bem tranquilinho, só para o nosso conceito inicial, relembrando, tá? Sobre taxa de variação. Ainda não taxas relacionadas, mas sim taxa de variação. Taxa de variação média
que é associada quando eu tenho dois pontos de um determinado domínio da função, seja com aplicação física ou outro tipo de aplicação, porque a gente vai ver outros tipos de aplicação, de aplicações, ou uma função qualquer, beleza? Fica aí que vamos fazer um exemplo. Então, pessoal, trazendo aqui uma situação para a aplicação de taxa de variação, depois a gente continua a fazer mais. Primeira situação, determinar a taxa média de crescimento, enfim, da área de um círculo em relação a cada unidade de crescimento do seu raio, quando este, ou seja, quando o raio varia entre 2 e 5. Então, o que é que eu estou querendo? Outro vermelho. O que é que eu estou querendo? A taxa média de crescimento. De quem? Da área. Tá? Então, de quem? Do círculo. A área de um círculo é uma função em relação a quem? Ao raio. A área de um círculo é tão grande quanto o seu raio for. Tá? Então eu vou ter que conhecer, por exemplo, algumas relações dos entes geométricos, áreas, volumes, tá? Isso é importante, todas são funções uns dos outros, tá? O volume é função de raio, num cone, num cilindro, por exemplo, tá? Enfim, mas aqui vamos pensar no nosso círculo. Para o círculo, a área do círculo, ela é dada por quem? A área é uma função de R. Não vou botar só mais A é igual a tanto. A área em função de R é dada pelo quê? Pi R ao quadrado. Tá? A gente está aqui, pode escrever mais formal. A gente está acostumado no ensino médio a dizer A é igual a pi R. Mas eu prefiro dizer que A em função de R é igual a pi R. Porque A depende de R para que seja encontrado. Tá? A gente não tem esse costume no ensino básico, mas aqui a gente vai ter. Tá? Mas chegando daquele jeito, ainda é uma função. É como se eu pusesse, quando eu escrevo f de x igual a 2x mais 3. E escrevo y igual a 2x mais 3. Ainda é uma função, tá? Mas eu sei que o y é uma função de x. Eu também posso escrever a é igual a π r ao quadrado. Automaticamente eu sei que a é função de r. Beleza, mas enfim, essa é a função. E eu estou querendo, a partir dela, a taxa média de variação dessa área, dessa função, quando o raio variar de 2 até 5. Então, eu tenho uma variação de R0 até R1. É uma variação média, de um ponto para outro. Daí, o que é que eu estou pedindo para você calcular? A taxa média de variação da área em relação ao raio. Então, ΔA em relação a ΔR. É uma taxa média, é um delta, tá? Que é dado pelo quê? A de R1 menos A de R0 sobre R1 menos R0. Pronto, simples assim. O que é que vamos ter? Área em função do raio 1, é só substituir. O raio 1 dará 25π na área, tá? Menos a área em função do raio 0, R0, perdão, vai dar o que? 4π sobre 5 menos 2, que é o R1 menos o R0. Logo, isso aqui vai dar 21π sobre 3. Bom, isso aqui é uma situação que trabalha com grandezas. Grandeza geralmente tem unidade de medidas. Nesse caso, eu não estou explicitando a medida, por exemplo, do raio. Tá? Como eu não estou explicitando, ele está crescendo em unidades. Tá? Unidades de quê? De comprimento. Mas eu poderia, por exemplo, ter que esse raio ele acontece numa situação em que ele é medido em centímetros. Se ele acontece numa situação ele é medido em centímetros, assim, a minha resposta aqui ainda permanece, tá? Permanece não, perdão, ainda pode ser simplificada, que isso vai dar 7π, tá? 21π dividido por 3. Enfim, então, voltando. Se o raio fosse medido em centímetros,
Consequentemente, a área seria medida em quê? Centímetros quadrados. Eu preciso conhecer as unidades de medida, relembrar das unidades de medida, beleza? Logo, a taxa média de variação, ela teria o que de unidade de medida? Ela teria a seguinte unidade de medida: centímetros quadrados por centímetro, tá? Ou seja, qual é a variação média da área quando o raio vai de 2 para 5? É de 7π centímetros quadrados por centímetro. A cada centímetro que eu ando de raio, eu aumento 7π centímetros quadrados de área. Essa é a leitura. De onde eu tirei esse traço, essa fração? Tá aqui, ó, o ΔA sobre o ΔR. A medida de área sobre a medida de raio, tá? Medida de área sobre a medida de comprimento. E eu não simplifico não esse centímetro com centímetro, pelo amor de Deus, tá? Aqui para indicar a unidade de medida. A gente faz isso assim como, por exemplo, na velocidade média não está associada a um ΔS sobre ΔT. No SI, né? No SI, geralmente, a unidade de posição é o metro, a unidade de... o S está associado a um metro, o T está associado ao segundo. Daí, a velocidade média estará associada a metros por segundo. Esse metros por segundo é advindo daqui, tá? Da taxa média de variação, beleza? Então, cuidado com a unidade de medida. Nessa questão não tinha unidade de medida, eu estou supondo. Se tivéssemos a unidade de medida, você colocaria em relação a como está sendo trabalhado, que é uma taxa, é uma fração, tá? É uma razão, beleza? É isso, vou parar por aqui, conversei bastante, uma questão simples, relembramos taxa de variação, né, com esse exemplo, e vamos prosseguir. Próxima aula a gente continua com mais problemas. Valeu!